Virando a página, vamos trazer um outro destaque agora. O serviço de mensagens Telegram ultrapassou os 500 milhões de usuários nesta terça-feira. Mais 25 milhões de pessoas aderiram ao aplicativo nas últimas 72 horas. No Brasil, a plataforma é vista como alternativa ao WhatsApp, que anunciou mudanças nos termos de uso, que incluem intercâmbio de informações com o Facebook, dono do serviço de mensagens instantâneas. Há temores de que a nova política permitirá que a empresa espione os usuários. E ainda sobre a perseguição aos conservadores nas redes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que pode criar uma nova rede social em um futuro próximo. Ele foi banido definitivamente do Twitter. Ele disse, abro aspas, "Temos negociado com vários outros sites e teremos um grande anúncio em breve, enquanto também analisamos a possibilidade de construir nossa própria plataforma em um futuro próximo. Fique atento." São declarações de Donald Trump. E aí, Ana, será que é esse o caminho mesmo? A criação de outras redes sociais? A gente falou aí do Telegram surgindo como uma opção ao WhatsApp. Donald Trump agora, que é um grande empresário, além de presidente americano, prometendo se movimentar para a criação de uma rede social própria. Seria esse o caminho, Ana? Essa é uma discussão muito interessante, Vitor. Até o Rodrigo, como economista, tem pontos interessantes em relação a isso. Essa é a beleza, né, do mercado livre aí, da livre concorrência, mas ao mesmo tempo o que a gente viu acontecer nesses últimos dias não foi apenas empresas aí tendo o monopólio em alguns segmentos, um monopólio honesto, construído com muito trabalho e com políticas muito interessantes no mercado, mas sim um conluio entre essas empresas, e a gente pode ir até muito além disso, né? Esse conluio entre Amazon, Apple, Google aí, tiraram um concorrente que do dia para a noite teve a empresa avaliada em $1 bilhão, que foi o Parler. Tiraram esse concorrente e colocaram no chão da noite para o dia. Lembrando que essas empresas, elas são grandes doadoras do Partido Democrata, foram grandes doadoras da campanha de Joe Biden, e elas também, Vitor, aí a gente faz um círculo aí, vendo que não é apenas a livre concorrência saudável, né, do capitalismo, mas essas empresas, elas patrocinam muitas campanhas políticas de legisladores para o Senado e para a Câmara em todo o país, e esses legisladores, então, assim que eleitos, entram no Congresso americano e tentam e passam leis que favorecem exatamente essas empresas e, obviamente, o oligopólio que elas acabam formando. Então, para você ver alguma concorrência emergir de um conluio desse, de empresas privadas com o Estado, tem que ser alguém com muito poder financeiro, com capital financeiro expressivo, como Donald Trump. Está todo mundo acompanhando muito de perto o que isso está acontecendo aqui. Hoje, mais uma vez, as ações na Bolsa do Twitter, as ações despencaram em mais um dia, e já se fala também numa class action, né, num processo entre alguns apoiadores ali e investidores do Twitter em relação à empresa que deixou de fora 85 milhões de pessoas, que era o número de seguidores aí de Donald Trump, no mínimo muito insatisfeitas em relação ao acontecido durante essas semanas. Vai ser muito interessante a gente acompanhar esses eventos que se desdobrarão não apenas em relação a isso, mas a própria narrativa aí agora e o plano dos democratas de empurrar o impeachment nos últimos dias da administração de Donald Trump, exatamente para tentar minar esse capital político hoje dele, que é muito forte, não apenas para retomada da Câmara e do Senado pelos republicanos em 2022, mas também para uma possível candidatura em 2024. Esses dias até o dia 20 de janeiro, Vitor, serão dias muito interessantes para a gente acompanhar a vida particular de Donald Trump em relação às redes sociais e tudo que aconteceu com ele, e também a vida política do presidente dos Estados Unidos. Você, Constantino?
É isso, né? O mercado pune, esses bilionários perderam alguns bilhões das suas fortunas esses dias, porque quem lacra não lucra. O problema é que esse pessoal já tem tanto dinheiro que eles não estão mais necessariamente preocupados com isso, né? O que gera um problema para os acionistas minoritários, né? Os investidores. O caso do Jack Dorsey é interessante, o criador do Twitter, né? Porque ele é aquela imagem de hipster, com aquela barba de bode. Quando você vai ver um perfil dele, né? Ele já sobreviveu até fazendo massagem, né? Ele é um gêniozinho lá. Vale do Silício é uma espécie de A Vingança dos Nerds, para quem tem mais de 40 vai lembrar do filme, né? Mas a verdade é que ele tem uma pauta ideológica. De novo vem esse fator ideologia, né? Não é só uma sinalização de virtude ou hipocrisia. Ele acredita nessa visão politicamente correta, nesse progressismo mal interpretado, né? E ele acha que está combatendo o mal ao expurgar da sua rede apoiadores do Donald Trump, que ele enxerga como ameaças ou como fascistas, né? Coisas que carecem de o mínimo embasamento. Então, a pior coisa que existe, né, é o fascista do bem, porque ele não vai descansar enquanto ele não eliminar todos os dissidentes, né? Porque ele acha que está fazendo isso em prol da sociedade, da humanidade. E é esse fator ideológico o que mais me assusta. Porque, de novo, o mercado está punindo, né? Perderam bilhões, estão tentando criar alternativas em que pese o que a Ana lembrou, e muito bem lembrado, não se trata, pelo amor de Deus, não se trata de livre mercado aqui, né? É uma palhaçada acreditar nisso. Estão impedindo o funcionamento do mercado, né, usando a força não só de oligopólios, como, no caso, regulatória. Porque se venderam como plataformas neutras e cresceram com base nisso, deveriam agir assim e não estão fazendo. Não estão fazendo assim. Então, eles estão virando publisher. E aí é outra regulação. Eles podem ser processados pelo conteúdo e coisas que a gente já falou aqui. Então, eles estão tentando asfixiar o livre mercado, né? Gozar de privilégios e não se comprometer com os termos de uso dos seus serviços, que são maleáveis, ambíguos e arbitrários, né? E muito seletivos. Punem alguém como o presidente dos Estados Unidos, mas permite que o ditador socialista da Venezuela, ou então o iraniano que quer varrer Israel do mapa, continuem com suas contas ativas. Então, tudo isso é muito escandaloso, né? O mercado vai acabar encontrando um jeito, vai demorar mais, porque eles estão lutando com todas as garras, e são muitas, para impedir o funcionamento do mercado. A coluna social da Folha de São Paulo resolveu ouvir a OAB sobre a possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a ordem, a discussão sobre a abertura de um processo de afastamento de Jair Bolsonaro pode ganhar temperatura, mas não, por enquanto, velocidade. Segundo a coluna social, a OAB já debate internamente o tema. No entanto, acredita que seu andamento depende da pressão popular. O presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, afirmou: é preciso abrir a discussão porque os fatos que envolvem Bolsonaro em eventual crime de responsabilidade são graves, mas o ritmo dela será ditado pelas ruas e pelo Congresso Nacional. Temos 2 minutos, Fiuza, queremos ouvi-lo. Vou falar 15 segundos sobre a OAB. A OAB está seguindo a linha política do PT, não é novidade alguma, é importante registrar, mas não é a Ordem dos Advogados do Brasil que o nome sugere que está atuando, é uma militância, ela mesma já admitiu isso. Mas só para pegar, se você me permite, vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui para falar da questão do Trump, do banimento do Trump, claro, que eu achei escandaloso, porque foi por um motivo, né, por uma alegação inconsistente, para dizer o mínimo, né, quer dizer, de incitação à violência, não houve, você não encontra nada, o Constantino já falou agora, né? Outras contas de outras personalidades. A própria vice-presidente eleita é simpatizante e defende um movimento violento, né? E não foi banida por isso. Agora, eu queria chamar a atenção o seguinte: não é uma perseguição a conservadores, né? Eu vou insistir nesse tema. Não é uma perseguição a conservadores. Se você mostra o absurdo do lockdown, você é perseguido nessas plataformas. Se você questiona a celeridade, o assodamento para a produção de vacina, você é perseguido. Se você questiona, levanta a questão da infinidade de fraudes que aconteceram na eleição norte-americana, você é perseguido. O que tem de ideológico nisso? Nada.
Nada. Então o que eu quero dizer é o seguinte, coincide com um certo grupo e tal, mas é muito pior do que isso. Né? Na verdade, e eu tenho essa conversa com o Constantino e com a Ana há muito tempo, e acho que a gente procura se complementar nessa visão. O que eu procuro observar é que o que a gente está chamando de ideologia condecora esses oportunistas, porque eles não são ideológicos, eles são oportunistas. O bilionário que está fingindo que está criando um clube de virtude, ele está fingindo que está criando um clube de virtude, ele não é um moralizador. Então, se alguém, né, prega uma suposta ideologia que ele nunca vai cumprir, que nunca vai viver dessa forma que ele está pregando, ele é um oportunista. E a suposta ideologia é um truque. Enquanto você não disser que um bilionário hipócrita é um bilionário hipócrita e não um articulador de uma suposta ideologia, ele vai ter mais força. Porque a graça dele, a graça, né, que se vê nele, está aí. Né? E ele aparecer como aquele que está salvando o mundo. A própria ideia de governo global, né? É lógico que estão criando clubes particulares e quebrando as pernas da democracia. Mas até o governo global, para mim, é uma figura simpática demais. Né? São clubes particulares de poder.